Tá. Boa noite, irmãos. Vamos continuar nossa leitura dos comentários do livro de Bruce Anstey, da Epístola de Romanos. E o assunto agora aqui é a presciência de Deus. Então vamos ler. Outro grande atributo de Deus que mencionamos é presciência. Presciência é a capacidade de Deus de saber tudo antes que aconteça. E aqui tem 3 referências sobre a questão da presciência de Deus. Vamos então já ver Atos 2, 23. Diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos. Eu vou ler o 22 para a gente entender e juntamente o 23, acho melhor. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. A segunda referência é Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que dantes conheceu. E a última referência aqui citada é 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Diz assim, a partir do 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Essas, então, são as 3 referências sobre a presciência de Deus. Visto que Deus sabe quantos pecados cada crente cometerá em sua vida, mesmo antes de a pessoa nascer, ele poderia colocar o justo juízo desses pecados sobre o Senhor Jesus Cristo na cruz, antes que eles realmente acontecessem. Assim, Cristo também levou o juízo dos pecados de todos os que creriam durante este tempo presente, isto é, o dia da graça. Verso 26. Lembrando, irmãos, que esse ponto aqui da presciência é o que está sendo citado aqui em Romanos 3, que é o ponto-chave do nosso estudo hoje. Aqui no verso 25. A partir do 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, ou como propiciatório, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o ponto é, neste tempo presente. Por isso, na cruz, Cristo fez propiciação e um pagamento integral foi feito pelos pecados de todos os crentes de todos os tempos. Deus tomou os pecados de todos os que têm fé, desde o início dos tempos até o fim dos tempos, e os colocou sobre Cristo, o emissário do pecado, e ele suportou o justo juízo por eles.
Michel, Oh, perdão, não estou compartilhando, né? Michel, só para ajudar aqui a irmã Josélia, ela está com a câmera ligada, talvez ela não esteja percebendo, viu? Se quiser deixar ligado, não tem problema não, só avisando, viu, Josélia? A câmera está ligada aí, mas se você quiser ficar à vontade, desligar aí, você pode também. Porque às vezes a pessoa não está percebendo, e aí a gente dá uma ajudinha aqui. Se tiver dificuldade, aí o técnico Michel, querido, ele fala aí. Tem um botãozinho de câmera embaixo, aí só tem que apertar nele, está do lado do botãozinho do microfone. Aí fica desativado quando ele fica todo brilhoso, branco. Aí, ó, acertou. Então, esse é o parágrafo. Aqui tem um poema, né? Vou ler aqui para os irmãos. Todos os teus pecados foram colocados sobre ele. Jesus os suportou no madeiro. Deus, que os conhecia, os colocou sobre ele. E crendo, tu és livre. Há uma diferença entre aqueles que viveram antes da cruz e aqueles que viveram depois dela. As pessoas do Velho Testamento que tinham fé não são ditas como tendo crido em Jesus, como é o caso daqueles neste tempo presente. Isto porque os crentes do Velho Testamento não conheciam o Evangelho que conta a história de Deus enviando seu Filho, etc. Eles não podiam crer no Senhor Jesus Cristo porque eles não tinham ouvido falar dele, mas foram abençoados por Deus no princípio de fé e estão seguros no céu agora como amigos do noivo. E a referência para isso é João 3:29. Creio aqui que é a fala do João Batista. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Visto que a expiação já foi feita, podemos declarar por meio do evangelho sua justiça de Deus. Isso é algo que não poderia ser feito até este tempo. John Nelson Darby disse: a justiça nunca foi revelada sob a lei. Deus suportou as coisas, mas não houve declaração de justiça. Agora é para declarar a sua justiça. A justiça foi revelada quando a expiação foi feita. Nós agora podemos ir ao pecador com as boas novas de que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo pelo que julgou o pecado na obra consumada de Cristo na cruz, e ele é o justificador daqueles que creem. Michel, então eu vou voltar lendo aqui. Acho que não precisa ler as referências, né? Mas já o assunto todo. E se algum irmão não for comentar, a gente passa para outro ponto. Tudo bem aqui? Presciência.
O outro grande atributo de Deus que mencionamos é presciência. Presciência é a capacidade de Deus de saber tudo antes que aconteça. Aqui Deus, a gente pode ver que Deus pode controlar todas as coisas, né? Já que ele sabe sabe o fim desde o início. Então é como a gente sempre fala, e é verdade. Deus está no controle de tudo. Irmão Márcio, ou é Núbia, né? Boa noite, irmãos. Irmão Márcio. Então, irmãos, como o irmão Dal falou, exercitar um pouco, né? Eu tenho até falado um pouco nas reuniões, estou tentando exercitar um pouco, né, com os irmãos. Então, eu queria falar um pouco, segundo parágrafo aí, que fala, né, por isso, na cruz, Cristo fez propiciação e um pagamento integral foi feito pelos pecados de todos os crentes. Então, semana passada nós falamos um pouco sobre a paciência de Deus, né? Que Deus teve paciência com os crentes do Velho Testamento e não derramou juízo sobre eles, né? E enviou o Senhor Jesus Cristo, né? Para pagamento dos pecados também dos irmãos do Velho Testamento. E é interessante que esse pagamento, né? Como fala o texto, o pagamento integral, que foi feito pelo Senhor Jesus, só poderia ter sido feito por ele, né? Não tinha outro, né? O próprio Deus, né? Veio na pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo, e pagou fez esse pagamento integral, esse alto preço, né? Com sangue, que não teria e não tem nenhum homem que poderia fazer esse pagamento e fosse totalmente aceitável ao Deus Pai. No Velho Testamento a gente lembra de Jó, um exemplo, né? Jó que em primeira Jó fala que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Mas nem mesmo Jó com essa característica de homem íntegro, né? O Jó primeiro, obrigado, irmão Dal, né? Que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Né? No Velho Testamento existia um homem que tinha uma característica, né? Assim, que poderia ter sido, mas não, nem Jó, nem Jó, nem homem nenhum, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nenhum dos profetas, nem Isaías, nenhum daqueles homens poderiam pagar esse preço e ser totalmente aceitável a Deus Pai. Então, o próprio Deus veio, na figura do Filho, a pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo, e quitou essa dívida, esse alto preço que nenhum homem poderia pagar. Até aqui. Aproveitando a fala do irmão aí, que é muito importante a gente saber isso, que nenhum outro poderia fazer essa obra para glorificar Deus e também tirar os pecados, né? Os pecadores, até mesmo tratar com o pecado no mundo, nenhum outro. E em Atos também fala que em nenhum outro há salvação. Como o irmão falou aí, foi o próprio Deus, o Deus Filho, que veio, se fez homem, que consumou essa obra de salvação. O irmão Michel colocou aqui, e em nenhum outro há salvação.
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, todo cristão, na verdade, deveria ler isso aí e jamais aceitar de alguém falar que para você ser salvo, você precisa ir à igreja, você precisa fazer isso ou aquilo. Todo cristão deveria saber isso aí de cor e salteado, para não ser enganado, que salvação só existe em uma pessoa, em Cristo. O próprio Deus, né? Por isso é assegurada essa salvação para nós. Isso aí faz parte da presciência de Deus. É o que nós estamos vendo aqui. E Deus sabia que somente o seu filho faria isso. Por isso nós podemos ficar em paz, que nada pode nos tirar das mãos de Deus. Nada, nada, absolutamente nada. Esse pensamento sobre. Já terminou, Dal? Desculpa aí. Sim, Wesley, sim. Ah, tá. Esse pensamento, né, sobre presciência de Deus, eu estava pensando aqui que muitas vezes eu já vi alguns pensamentos assim de pessoas e outras coisas mais, e às vezes vem na nossa mente logo isso também, né? Quando fala da presciência de Deus, que Deus já sabendo de tudo, sabendo até que de todos os nossos pecados, como ele fala aí mesmo, né? Que a gente vai cometer ainda, né? E tudo. A gente pode ter aquele pensamento, então, né? Que muitas vezes tem, então, por que Deus permitiu isso? Então, por que Deus deixou, né? Que isso acontecesse? Mas é um pensamento assim que geralmente e sempre é uma coisa repetida, que é vamos dizer assim, é um pensamento que não condiz com aquilo que é o atributo de Deus, né? Do que Deus é, que ele é amor, né? E também é justiça. Se a gente lembrar lá em Efésios, se não me engano, fala que Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, quando fala da igreja, né? Quando fala do povo de Israel, fala que elegeu eles desde a fundação do mundo, mas a igreja antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo do homem ser criado, né, de ser criado todas as coisas, ser criado o homem, Deus já, na sua presciência e sabendo, né, que o homem também ia pecar e tudo mais, mas antes mesmo disso, ele já tinha provido todas as coisas para um final, né, bom para aqueles que ele elegeu assim. Então tem um pensamento assim que a gente nunca pode estar querendo usar essa questão como quem diz assim, que Deus está faltando com o homem, ou deixou de fazer alguma coisa que poderia ter sido boa para o homem. Não, não, é um pensamento errado. Todos os pensamentos de Deus para com o homem são bons, né? Todos para com o homem e para com os que são escolhidos por ele, né? E os que rejeitam a Deus é que não recebem essa bondade de Deus, esse amor de Deus. Eu estava lembrando aqui da palavra do talento, e aquele que o Senhor, ele fala do Senhor que sai e distribui os talentos, um dá 5, outro dá 3, 2 e um talento. O último servo lá que recebeu um talento e enterrou, fala que quando o Senhor volta e pergunta, né? E a ele disse que sabia que era um senhor severo,
e tudo mais, por isso ele pegou e enterrou talento e tudo, né? Mas quem disse a ele que o Senhor era severo? Ele pensou assim, né? Ele pensou dessa forma. E é o que acontece muito. O homem, né, não quer crer em Deus, não quer crer no Senhor Jesus, e ainda fica acusando a Deus de ser um Deus severo, de ser um Deus injusto, de ser um Deus que deixa as coisas erradas acontecer. Ah, porque teve uma catástrofe ali, morreu não sei quanta gente. Ah, porque Deus permitiu isso. Ah, esse mundo está assim, né? E com guerra, com isso, com aquilo outro. Ah, porque Deus permitiu isso. Esse mundo está cheio de doença, as pessoas estão doentes ali e tal. Porque Deus, tudo fica jogando e colocando a culpa em Deus. Né? A mesma coisa que aquele servo lá dizendo, não, que eu sei que é um Deus. Não é, Deus não é isso. A palavra de Deus nos ensina que ele é amor. Deus é amor. Deus é justiça, mas Deus é amor. Ele é bondoso, ele é paciente, que foi, os irmãos, eu não estava presente na reunião, mas vocês leram sobre a paciência de Deus, né, na outra reunião. Ele é paciente, ele é longânimo, né? E lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existe essa presciência de Deus? Sim, mas aí a gente vê nessa presciência de Deus mais ainda claramente e grandiosamente o amor, né, dele por nós. E como ele, dentro da sua presciência, ele já proveu, né, para nós a salvação. Antes mesmo de a gente ter pecado. Né? Antes mesmo de a gente ter caído no pecado, antes de a gente ter nascido, mas Deus proveu para nós uma salvação, né? O Senhor Jesus para vir a este mundo, morrer em nosso lugar, e nós assim pudéssemos ser salvos, e pudéssemos assim estar para sempre com Ele, com o Senhor Jesus e com Deus Pai. Então, né, essa presciência, esse conhecimento, esse entendimento dessa presciência, só nos faz a gente entender mais como esse Deus é maravilhoso, como ele nos amou, como ele nos ama e como ele cuida de nós. Né? Nos salvou e nos salva. Nos salvou e nos salva. Então, esse é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de justiça e um Deus, né, que salva. É isso aí, só isso aí, gente. Josenilton, vai perguntar, Josenilton. O irmão José perguntou o seguinte: Deus está no controle do resultado de todos os atos dos homens. Assim, algumas coisas vão acontecer. Em algum momento, isso pode ser considerado como provação?
Sim, eu creio que sim, porque, como já é falado, né, Deus já tem o controle de tudo, então Deus permite provações na nossa vida, porque Ele tem um propósito, um só propósito, né, de glorificar o Filho dele. Então, na sua presciência, Ele já sabe todas as peças que Ele vai estar movendo, e sempre, né, todas essas provas aí, como o irmão falou aí, se referindo aos cristãos, sempre é para o benefício dos cristãos. Como a gente lê lá em Romanos 8, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus usa assim, no seu controle, na sua soberania, todas as situações, coloca um cristão também passando por uma provação para o seu bem. E ele está realmente no controle de tudo. Quando fala que Deus está no controle de tudo, é realmente tudo mesmo. Michel, eu vou continuar aqui, aí eu vou compartilhar, viu? Porque eu posso dar alguma paradinha e grifar, e se algum irmão, certo? Aí você tira o seu e compartilha aqui. Vou continuar aqui. Vamos lá, deixa eu grifar aqui, porque eu parei aqui. Ok. Visto que Deus sabe quantos pecados cada crente cometerá em sua vida, mesmo antes de a pessoa nascer, devido a ele saber todos os pecados, né? Então ele poderia colocar o justo juízo desses pecados sobre o Senhor Jesus Cristo na cruz, antes que eles realmente acontecessem. Vou comentar aqui, deixar uma brecha aí para os outros irmãos se quiserem. Então é por isso que, mais uma vez voltando, né, a nossa salvação é assegurada porque Deus sabe até de todos os nossos pecados. Então alguém pode perguntar assim, mas se eu cometer um pecado hoje, ou se acontecer amanhã, eu vou perder a salvação? Lembrando sempre, perda de salvação nem mesmo existe essa expressão na Bíblia. Então quando alguém está inseguro, se perguntando, mas se eu cometer um pecado amanhã, tal, já foi resolvido, tanto antes, antes de crer no Senhor, quanto durante, quanto depois também, andando aqui ainda nesse mundo. E muito mais ainda, que esses pecados já eram conhecidos de Deus antes mesmo da pessoa nascer, né? Nem dela ainda cometer esses pecados. E é importante a gente saber, muito bom a gente saber isso, porque isso nos traz, assim, muita alegria, né? Então, esse comentário do irmão aqui é muito, muito bom. Eu vou dar uma paradinha aqui e esperar se algum irmão quer falar alguma coisa também. Estamos aqui nesse ponto aqui só para... Isso é interessante nós sabermos e termos essa base de entendimento, irmãos, porque aí nós conseguimos entender a nossa completa redenção em Cristo Jesus. Porque, devido à confusão, muitos cristãos, né, irmãos nossos, ficam aflitos porque acham que, quando eles creram no Evangelho da Graça, eles foram perdoados até o momento que eles creram. Todos os pecados antes de crer foi perdoado. E aí, então, se exige um comportamento de vida que não pode mais pecar, porque senão a pessoa cai da graça, cai no sentido de perder a salvação. Mas essa base é totalmente errônea. A gente viu aqui
que quando cremos no Evangelho da Graça, todos os nossos pecados são perdoados em Cristo. E esse todos é justamente do passado e do futuro. Porque um cristão não pode chegar e afirmar de que depois que ele criou no Evangelho, ele não pecou mais em nada, porque ele foi salvo. Até porque quem fala isso é mentiroso, né? Como diz lá em 1 João, capítulo 1. Deixa eu ver onde é que está. É, 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Né? Ou seja, irmãos, a questão é que depois, quando a gente crê no Evangelho, nós falhamos, sim, né? É porque a gente ainda tem a velha natureza, a carne, que só será tirada quando nós formos arrebatados. O que muda na nossa vida prática é que agora nós podemos viver em total liberdade diante de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós, e essa pessoa, o Espírito Santo, é que vai ser o poder para que a gente possa viver para Deus em nosso corpo, em nossa vida prática aqui na Terra, e não pela carne. Porque a carne continua habitando na gente. Então, se a gente vive pela carne, pelas nossas próprias concupiscências, né, nossa própria vontade, a falha, nós iremos sim continuar a pecar contra Deus. A questão é que, quando um crente peca, ele peca na luz. Ele peca sabendo que pecou porque quis, né, pela sua própria vontade, sabendo que não poderia, e que poderia se socorrer, né, no Senhor Jesus, né, porque o Espírito Santo está ali para fortalecer. Então, acaba sendo uma questão de opção. Por exemplo, lá em Romanos 6, quando o apóstolo Paulo, inclusive é o capítulo Romanos 6, que o apóstolo Paulo ele vai orientar sobre isso, porque ele explica do Evangelho da Graça, o livro de Romanos, né? E aí a primeira pergunta que ele faz no início do capítulo é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por quê? Ô Paulo, você está falando que eu fui salvo pela graça? Então eu posso pecar mais para que a graça seja mais abundante em minha vida, já que eu não perco a salvação, né? Mas aí Paulo responde no verso 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? E aí inclusive no capítulo, esse capítulo é interessante, porque fala que, apesar do cristão ser salvo em Cristo, ele ainda tem duas opções de poder ser servo. Ou ele vai ser servo do pecado, ou ele vai ser servo de Deus. Nós temos essa responsabilidade de viver para um Senhor, entende? Porque temos essa responsabilidade de andar no Espírito. Então, se eu sirvo a minha carne, a minha própria vontade, eu vou estar sendo servo do pecado. Mas se eu ando no Espírito, fazendo a vontade de Deus, e eu posso fazer isso com total liberdade, em amor, sabendo primeiro dessa notícia, né, de que fomos libertados do mal e fomos salvos em Cristo Jesus, né, e que temos o Espírito Santo para nos guiar a viver para Deus, se eu obedeço nisso, eu estou vivendo para Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele acaba sendo o meu Senhor na prática. Então, tem essa questão de nossa responsabilidade aqui na Terra, né? Mas o que precisa estar claro é de que, posicionalmente, a nossa posição diante de Deus é de libertação total do pecado. Por isso que fala que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Todas as características morais, né, as características morais depravadas, né, que caíram em corrupção por causa da falha de Adão, foi crucificado com Cristo. Agora eu vivo para Deus e Deus nos vê como santos. Por quê? Porque Cristo pagou todos os nossos pecados, irmãos. E esse todos inclusive, se o Senhor não voltar, né, de pecados futuros que vai acontecer com a gente, infelizmente.
entende? Então, tem essa questão. Então, isso, saber desse fato, isso deve nos dar alegria diante de Deus, por saber que, por Deus ter essa presciência, Cristo Jesus, na cruz, pagou todos os pecados de nossas vidas, né? Enquanto vivemos aqui na Terra, ele já sabia de todos e pagou por todos. E isso deve dar um efeito, inclusive, em nossas vidas, irmãos, para a gente ficar atento, né? Porque isso mostra como a gente deve andar em santidade prática diante de Deus, ao saber dessa maravilha, né? Dessa graça de Deus de ter feito isso por nós. Mas é um fato. O Senhor Jesus pagou por todos os nossos pecados. Porque se a gente pensar de que os futuros ainda não foram, a gente não vai estar com a algema totalmente quebrada, né? Vai estar um pouquinho da algema aqui. Porque se eu caio, se eu falho em algum momento, eu vou achar que eu não estou mais nessa posição. Mas essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente aprende isso, irmãos, para saber que a nossa posição é inabalável, né? É o que fala lá em Romanos 8. Nem mesmo a morte, nem mesmo potestade, nem mesmo nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é a nossa posição, é inabalável. O que pode ser alterável é a nossa prática aqui, como cristãos aqui na Terra, né? Como servos do Senhor. A gente pode falhar, no outro dia a gente pode estar mais alegre, outro dia não, né? Variando, mas a nossa posição não é variável. Então, se a gente tem isso em mente, isso vai ter uma prática diante de Deus, sim, vai ter uma mudança em nossas vidas, né? Porque aí a gente aprende sobre a graça de Deus e do que é que Ele nos libertou e de como isso foi feito. Amém. Vou ler só alguns comentários aqui das irmãs aqui também. E o Alexandre também levantou a mão. Aqui, Clarice e mesmo Pintanga falou assim: mas não quer dizer que saiamos por aí pecando, né, irmãos? É claro que a irmã está perguntando assim porque ela sabe, né? Que não é isso. E ela só traz a lembrança, né? E é isso mesmo, irmão. Isso não dá aval para a gente sair aí pecando, né? Que nós estamos debaixo da graça, né? Isso seria contra as recomendações até mesmo da sã doutrina, que manda que a gente ande em santidade e não em carnalidade. Sunamita também colocou, eu entendo coisas que a gente fez e hoje se arrepende, se pudesse voltar para consertar. Mas Deus já sabia, por isso enviou o Senhor Jesus. E o irmão Alexandre aqui colocou também um pensamento, irmãos, levando em consideração a presciência e a alta soberania, podemos pensar que Deus age apesar dos nossos erros, no tocante às coisas dele aqui na terra. Por exemplo, Deus separou Abraão e fez dele uma nação. Essa nação se torna cativa no Egito. Foi um erro dos hebreus permanecerem lá e se tornarem cativos e Deus ter que providenciar o escape, operando todos aqueles sinais para continuar com o seu propósito. Então é isso mesmo, Alexandre. Como a gente está falando aqui, Deus ele está no controle de tudo. Como ele sabe o que é que vem no futuro, ele já usa dos seus conselhos, dos seus caminhos, para que tudo que vem acontecer lá no futuro continue seguindo o curso até finalizar o seu propósito. O propósito de Deus, ele nunca vai ser frustrado. Nunca pode ser frustrado, porque Deus já sabe de todas as coisas, né? Então é dessa forma. Ele permite sempre com o mesmo intuito do seu propósito. O propósito é o fim, é o objetivo de Deus final.
E o conselho de Deus, os caminhos de Deus, é tudo isso que vai acontecendo aqui nesse mundo, que a gente está vendo passar aqui. É o que Deus está usando todas as circunstâncias aqui para chegar até lá no finalzinho do seu propósito, que é a glorificação do seu Filho. Né? Isso aí faz parte, é presciência de Deus. Eu lembrei até aqui do versículo, Michel colocou aí, né? Ele falou. Quando o irmão fala aqui que Deus já sabia dos pecados, de todos os pecados, né? De uma pessoa, e poderia colocar lá na cruz, sobre Cristo, deixa eu compartilhar aqui de novo. Ele poderia colocar o justo juízo desses pecados sobre o Senhor Jesus Cristo na cruz, antes que eles realmente acontecessem. E Michel falou de Romanos 8, e é por isso que Paulo, em Romanos 8, ele cita dessa forma aqui. A partir do 35, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, 38. A gente encurtar mais. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e agora vem, nem o presente e nem o porvir, que é o futuro. Ele continua, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo tem total certeza de que todos os seus pecados foram retirados. Foram pagos por Cristo. E ele pôde transmitir isso para nós aí, através do livro de Romanos. Ele diz, porque estou certo. E é justamente o que nós estamos lendo aqui também. Pela presciência de Deus. Eu queria fazer um comentário também da pergunta que o irmão Alexandre Pedreira de Souza colocou, o irmão Alexandre. Ele fala que, deu um exemplo, né, que Deus separou Abraão e fez dele uma nação. Essa nação se torna cativa no Egito. Foi um erro dos hebreus permanecerem lá. E se tomarem cativo e Deus ter que providenciar o escape. Sim, mas eu acho que não. Como estamos falando de presciência, não foi um erro dos hebreus permanecer no Egito, né? Deus, o Senhor, já sabia de tudo. Só lembrando, né, uma fase lá no Egito, que teve aquela fome, né, que José foi para o Egito. Depois de 13 anos, José virou governador daquele império, né, do Egito, aquela nação. E teve aquela grande fome que pegou todo mundo, né? Todos que viviam no Egito e os outros povos que viviam também fora do Egito. E eu penso assim, com uma presciência de Deus, se José não tivesse lá, né, que interpretou o sonho de Faraó e virou governador e deu a ideia, né, de aumentar os celeiros um tempo antes, tá, quando viesse a fome, ter mantimento para todos. Então eu acho que a nação de Israel, os hebreus, se Deus não tivesse colocado o José lá, essa nação, né, a nação de Israel, os hebreus, poderiam ter morrido de fome. Então, eu acho que, assim, irmão, não foi um erro dos hebreus permanecerem lá, foi a presciência, a providência de Deus para guardar a nação de Israel, né, as 12 tribos, de onde dessas 12 tribos viria o filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Então, está tudo na presciência de Deus. Deus, tudo está no controle dele, está determinado com ele. Todos os acontecimentos que teve, de Adão até hoje, até o final lá de Apocalipse,
É tudo presciência e tudo controle de Deus. Ok, vou continuar aqui. São... Ok, só dando. Posso falar, Dal? Alexandre, na verdade, assim, se é algum comentário que você vai fazer? Que Não era comentário, não era só porque eu botei permanecer o que o irmão comentou aí, correto, né? Foi uma presciência de Deus, a providência de ter colocado José no Egito para livrar da fome. A minha pergunta era a permanência, né? Se foi um erro dos hebreus permanecerem no Egito depois da providência de Deus, depois que passou aquela tribulação toda da fome, se foi um erro eles permanecerem lá e não ter continuado com a peregrinação, entendeu? E Deus ter que providenciar o escape. ok, certo. Então vamos lá. Vou pegar aqui dessa parte diante. Assim, Cristo também levou o juízo dos pecados de todos os que creriam durante este tempo presente, isto é, o dia da graça. Por isso, na cruz, Cristo fez propiciação e um pagamento integral foi feito pelos pecados de todos os crentes de todos os tempos. Deus tomou os pecados de todos os que têm fé, desde o início dos tempos até o fim dos tempos. Repetindo aqui. Deus tomou os pecados de todos os que têm fé, desde o início dos tempos até o fim dos tempos, e os colocou sobre Cristo, o emissário do pecado. E ele suportou o justo juízo por eles, ou por todos esses, e que Deus pegou os seus pecados e foram colocados em Cristo. Que parece ser um trecho de algum poema ou música, né? Todos os teus pecados foram colocados sobre ele. Jesus o suportou no madeiro. Deus, que o conhecia, os colocou sobre ele. E crendo, tu és livre. Há uma diferença entre aqueles que viveram antes da cruz e aqueles que viveram depois dela. As pessoas do tempo do Velho Testamento, que tinham fé, não são ditas como tendo crido em Jesus, como é o caso daqueles neste tempo presente, como é o caso daqueles neste tempo presente. Isto porque os crentes do Velho Testamento não conheciam o Evangelho que conta a história de Deus enviando o seu Filho, etc. e tal. Eles não podiam crer no seu Jesus, Cristo, porque eles não tinham ouvido falar dele, mas foram abençoados por Deus no princípio de fé. E estão seguros no céu, agora, como amigos do noivo. Então, todos os salvos, só resumindo aqui, irmãos, todos que são salvos foram a partir desse princípio. Princípio
de fé. E a consumação, o nosso autor e consumador da fé, né, é Cristo Jesus. Então, todos foram salvos por esse princípio de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, é impossível que uma pessoa seja salva. Visto que a expiação já foi feita, podemos declarar, King James, por meio do Evangelho, sua justiça de Deus. Vou ler aqui de novo. Visto que a expiação já foi feita, podemos declarar, por meio do Evangelho, sua justiça, a justiça de Deus. Isso é algo que não poderia ser feito até este tempo. John Nelson Darby disse: a justiça nunca foi revelada sob a lei. Deus suportou as coisas, mas não houve declaração de justiça. Te lembra que te leu sobre paciência de Deus, né? Então Deus suportou as coisas, mas não houve declaração de justiça. Agora é para declarar a sua justiça. A justiça foi revelada quando a expiação foi feita. Nós agora podemos ir ao pecador com as boas novas de Deus, com as boas novas de que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo pelo que julgou o pecado na obra consumada de Cristo na cruz. E ele, Deus, é o justificador daqueles que creem. Ou seja, tudo vem de Deus. O homem não tem nenhuma participação. O homem é beneficiado. Então, se alguém pensa que precisa fazer alguma coisa para chegar à salvação, ou depois de salvo, precisa fazer para manter, está enganado. Tudo vem da parte de Deus. Irmãos, já são 9h32. Mas algum irmão aí que está em comunhão gostaria de estar comentando mais alguma coisa? Então encerramos por hoje, né, irmãos? Aqui a gravação.